Me disfarcei de pobre e fui a uma concessionária de carros de luxo, e veja como os funcionários me trataram. Sempre acreditei que a verdadeira riqueza não se mede pelo dinheiro no banco, mas pela integridade com que se vive a vida. Meu nome é André Vasconcelos, e embora o mundo me conheça como um milionário discreto, hoje me preparo para embarcar em uma missão que testará não apenas minhas crenças, mas as de toda uma indústria. Tudo começou durante um jantar com meu amigo Rafael Montenegro, dono da indústria Valença. Entre taças de vinho tinto e conversas sobre negócios, Rafael compartilhou comigo uma preocupação que o estava corroendo por dentro. André, ele me disse com um suspiro de frustração. Estou farto de como as concessionárias tratam nossos clientes. Eles os julgam pela aparência, como se o valor de uma pessoa fosse medido pela marca de suas roupas ou pelo brilho de seus sapatos. Suas palavras ressoaram em mim. Eu mesmo, apesar da minha fortuna, sempre preferi a simplicidade. Quantas vezes terei sido julgado pela minha aparência modesta? Foi então que uma ideia ousada cruzou minha mente. Rafael, eu disse, inclinando-me para frente com um sorriso conspiratório. O que você acha de testarmos uma dessas concessionárias? Tenho em mente Automóveis Elite em São Paulo. Ouvi dizer que são os melhores. Mas será que são realmente? Os olhos de Rafael se iluminaram de interesse. O que você tem em mente, meu velho amigo? Vou me disfarçar de um homem comum. Nada de ternos caros ou relógios de luxo. Serei apenas mais um rosto na multidão. Visitarei a concessionária e veremos como me tratam. Rafael assentiu lentamente, um sorriso se formando em seus lábios. Gosto disso. Mas vamos tornar as coisas mais interessantes. Se descobrirmos que eles estão falhando, daremos a eles uma lição que não esquecerão. Assim nasceu nosso plano. Nos dias seguintes, me preparei meticulosamente. Deixei crescer uma barba desalinhada, comprei roupas de segunda mão e pratiquei na frente do espelho para adotar uma postura menos confiante. O dia chegou e, enquanto me olhava no espelho da minha mansão, mal reconheci o homem que me encarava de volta. É hora da verdade, murmurei para mim mesmo enquanto saía pela porta dos fundos, evitando meus funcionários. Entrei em um sedã velho que havia comprado especificamente para esta ocasião e me dirigi para Automóveis Elite. Meu coração batia forte enquanto estacionava em frente à luxuosa concessionária. Os carros reluzentes na vitrine pareciam zombar da minha aparência modesta. Respirei fundo, lembrando-me que isso era mais do que um simples jogo. Era um teste de caráter, não apenas para a Automóveis Elite, mas para mim mesmo. Com passos hesitantes, cruzei as portas de vidro. O ar-condicionado me atingiu como uma rajada de realidade. Ali estava eu, André Vasconcelos, um dos homens mais ricos do país, fingindo ser alguém que não era. Mas não seria esta a essência de quem eu realmente sou? Um homem que valoriza a substância acima da aparência. Enquanto avançava pelo showroom, notei os olhares de soslaio dos vendedores. Diego e Tomás, segundo seus crachás, pareciam estar me avaliando, e por suas expressões, era evidente que não gostavam do que viam. Me aproximei de um belo esportivo vermelho, admirando suas linhas elegantes. Com licença, chamei Diego, que estava por perto, mas deliberadamente evitando contato visual comigo. Poderia me dar mais informações sobre este modelo? Diego me olhou de cima a baixo, sem se preocupar em esconder seu desdém. Este é um veículo de alta gama, senhor. Talvez lhe interesse algo mais acessível. Senti uma pontada de indignação, mas mantive meu papel. Não só estou perguntando. Quais são suas características? Olha, interrompeu Tomás, juntando-se à conversa com um tom condescendente. Este carro não é para qualquer um, requer um certo nível. Talvez devêssemos lhe mostrar nossas opções de segunda mão. Eu estava prestes a responder quando uma voz suave e profissional interveio. Com licença, posso ajudar em algo? Me virei para ver uma jovem mulher com um crachá que dizia Laura Mendes, recepcionista. Diferente de seus colegas, seu sorriso era genuíno e seu olhar respeitoso. Sim, por favor, respondi, grato por sua intervenção.
Gostaria de saber mais sobre este modelo. Laura começou a me explicar as características do carro com entusiasmo e conhecimento, sem um traço de preconceito em sua voz. Enquanto ela falava, notei que Diego e Tomás se afastavam, murmurando entre si e lançando olhares depreciativos em minha direção. Depois da explicação de Laura, agradeci seu tempo e perguntei se poderia falar com o gerente. Sinto muito, senhor, ela respondeu educadamente, mas o gerente não está disponível no momento. Há algo em que eu possa ajudá-lo? Neguei com a cabeça, agradecendo-lhe mais uma vez por sua atenção. Enquanto me dirigia para a saída, minha mente já estava trabalhando no próximo passo do nosso plano. A atitude de Diego e Tomás havia confirmado os temores de Rafael. Mas Laura, ela era uma luz no meio da escuridão. Saí da Automóveis Elite com uma mistura de emoções. Por um lado, estava decepcionado com o tratamento recebido, mas por outro, me sentia inspirado pela integridade de Laura. Uma coisa estava clara, isso mal estava começando. Enquanto dirigia de volta para casa, não conseguia parar de pensar em como uma simples mudança na minha aparência havia revelado tanto sobre a natureza humana. Me perguntei o que mais descobriria nos dias seguintes e como essa experiência poderia mudar não apenas a Automóveis Elite, mas talvez toda a indústria. O que começou como um simples teste estava se transformando em algo muito maior. E eu, André Vasconcelos, estava pronto para ver até onde esse caminho nos levaria. Os dias seguintes à minha visita incógnita à Automóveis Elite foram um turbilhão de emoções e planejamento. Rafael e eu nos reunimos em particular para discutir os próximos passos. A indignação em seu rosto era palpável quando lhe contei sobre o tratamento que recebi de Diego e Tomás. É exatamente o que eu temia, resmungou Rafael, batendo seu punho na mesa. Eles estão julgando livros pela capa, André. Isso não pode continuar. Assenti, compartilhando sua frustração. Mas nem tudo está perdido, lembrei-o. Laura, a recepcionista, mostrou uma integridade impecável. Ela pode ser a chave para mudar a cultura da Automóveis Elite. Rafael me olhou com curiosidade. O que você tem em mente? Vou voltar, declarei com determinação. Mas desta vez, irei como eu mesmo. O contraste será revelador. E assim, uma semana após minha primeira visita, me encontrei novamente em frente ao espelho. Mas desta vez, era o André Vasconcelos que o mundo conhecia quem me devolvia o olhar. Terno feito sob medida, relógio de luxo, sapatos italianos. Cada detalhe gritava sucesso e dinheiro. Ao entrar na Automóveis Elite, o ambiente mudou instantaneamente. Os olhares de admiração e respeito me seguiram enquanto eu caminhava pelo showroom. Diego e Tomás, que antes me haviam tratado com desdém, agora praticamente corriam em minha direção, com sorrisos largos e falsos. Bem-vindo, senhor, disse Diego, estendendo sua mão. Em que podemos ajudá-lo hoje? Tomás não ficou para trás. Temos alguns modelos exclusivos que tenho certeza que lhe interessarão. Gostaria de vê-los? A ironia da situação não me escapou. Estes eram os mesmos homens que, há uma semana, haviam me tratado como se eu fosse invisível. Mantive minha compostura, decidido a ver até onde iria sua falsa cortesia. Estou interessado no esportivo vermelho que vocês têm em exibição, disse, apontando para o mesmo carro que havia admirado em minha visita anterior. Excelente escolha, senhor, exclamou Tomás. Esse modelo é perfeito para um homem do seu calibre. Enquanto Diego e Tomás se desfaziam em elogios e detalhes técnicos, procurei Laura com o olhar. A encontrei em seu posto de recepção, ocupada com alguns papéis. Quando nossos olhos se encontraram, ela me cumprimentou com o mesmo sorriso amável e profissional que havia me oferecido na semana anterior. Desculpando-me dos vendedores, me aproximei dela. Bom dia, a cumprimentei. Bom dia, senhor, respondeu Laura, sua voz tão calorosa quanto eu me lembrava. Em que posso ajudá-lo? Só queria agradecer pessoalmente por seu excelente atendimento na semana passada, disse, observando cuidadosamente sua reação. Laura piscou, confusa por um momento, antes que o reconhecimento iluminasse seu rosto. Era o senhor.
disse em voz baixa, uma mistura de surpresa e respeito em seu tom. Fico feliz em ter podido ajudá-lo, senhor. Sua reação me confirmou o que eu já suspeitava. Laura era uma pessoa genuína, cujo tratamento não dependia da aparência ou do status dos clientes. Enquanto voltava para Diego e Tomás, que me esperavam ansiosamente, desta vez fui recebido imediatamente em seu escritório. O gerente, um homem de meia idade chamado Rodrigo, me recebeu com a mesma atitude servil que seus vendedores. Senhor Vasconcelos, é uma honra tê-lo em nossa concessionária, disse, oferecendo-me um assento e um café. Como podemos servi-lo hoje? Sentei-me, avaliando cuidadosamente minhas próximas palavras. Senhor Rodrigo, estou aqui por algo mais do que comprar um carro. Estou aqui para falar sobre o futuro da Automóveis Elite e sua relação com a indústria Valença. O rosto de Rodrigo empalideceu ligeiramente. Não entendo, senhor Vasconcelos. Há algum problema? O problema, disse lentamente, é a cultura da sua concessionária. Fui testemunha em primeira mão de como tratam seus clientes de maneira diferente, baseando-se unicamente em sua aparência. Isso não é aceitável. Rodrigo começou a balbuciar desculpas, mas o interrompi com um gesto de minha mão. Não terminei. Vi o pior da sua equipe, mas também o melhor. Vocês têm funcionários como Laura, cuja integridade é um exemplo a ser seguido. É hora de uma mudança, Rodrigo. E você tem duas opções: adaptar-se ou perder o contrato com a indústria Valença. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ver o medo e a confusão nos olhos de Rodrigo enquanto ele processava minhas palavras. Finalmente, falou com voz trêmula. Claro, senhor Vasconcelos, faremos as mudanças necessárias. O que o senhor sugere? Para começar, disse levantando-me, Laura será promovida. Ela ficará encarregada da formação e melhoria do atendimento ao cliente. E quanto a Diego e Tomás, bem, depende de você decidir se eles podem se adaptar à nova cultura que vamos criar aqui. Saí do escritório de Rodrigo, me sentindo ao mesmo tempo exausto e energizado. Sabia que o que acabara de fazer teria repercussões além da Automóveis Elite. Estávamos prestes a sacudir os alicerces de toda uma indústria. Enquanto me dirigia ao meu carro, vi Laura em sua mesa. Nossos olhares se cruzaram mais uma vez, e naquele momento, tive a certeza de que ela seria a chave para a mudança que estávamos buscando. O que Laura não sabia era que sua vida estava prestes a dar uma virada dramática, e eu seria o catalisador dessa mudança. Liguei meu carro, deixando para trás a Automóveis Elite, mas sabendo que logo voltaria. O verdadeiro teste mal havia começado, e eu estava pronto para ver como essa história se desenrolaria. Porque no mundo dos negócios, como na vida, às vezes é preciso uma sacudida para revelar a verdadeira natureza das pessoas e das empresas. Os dias seguintes à minha visita à Automóveis Elite foram um turbilhão de atividade. Rafael e eu nos reunimos várias vezes para discutir os próximos passos e como implementaríamos as mudanças que havíamos exigido. Enquanto isso, na concessionária, estava se gestando uma revolução silenciosa. Recebi uma ligação de Rodrigo, o gerente da Automóveis Elite, apenas 2 dias após minha visita. Sua voz tremia ligeiramente quando me informou que havia seguido minhas instruções à risca. Senhor Vasconcelos, disse, promovi Laura Mendes a um cargo de liderança no atendimento ao cliente, como o senhor sugeriu. Mas há certa resistência entre alguns membros da equipe. Não me surpreendi. A mudança sempre encontra resistência, especialmente quando ameaça o status quo. Mantenha-me informados, Rodrigo, eu disse, e certifique-se de que Laura tenha todo o apoio de que precisa. Decidi que era hora de ver por mim mesmo como as coisas estavam se desenvolvendo. Desta vez, não haveria disfarces nem enganos. Eu iria como eu mesmo, André Vasconcelos, o milionário que agora tinha um interesse pessoal no sucesso da Automóveis Elite. Ao entrar na concessionária, o ambiente era notavelmente diferente. Havia uma tensão palpável no ar. Vi Laura em seu novo escritório, rodeada de papéis e com uma expressão de determinação em seu rosto. Diego e Tomás estavam em um canto, sussurrando entre si e lançando olhares furtivos em direção a Laura.
Aproximei-me primeiro de Laura. Ao me ver, ela se levantou rapidamente, uma mistura de surpresa e nervosismo em seu rosto. Senhor Vasconcelos? Ela me cumprimentou. Não esperávamos sua visita. As melhores inspeções são surpresa, Laura, eu disse com um sorriso. Como vão as coisas? Laura respirou fundo antes de responder. É desafiador, admitiu. Estou agradecida pela oportunidade, mas alguns membros da equipe não estão contentes com as mudanças. Assenti compreensivamente. A mudança nunca é fácil, Laura, mas confio que você está à altura do desafio. O que você implementou até agora? Laura começou a me explicar seus planos com entusiasmo. Ela havia projetado um novo programa de treinamento em atendimento ao cliente, estabelecido métricas para avaliar o tratamento aos clientes e até proposto um sistema de feedback anônimo para os clientes. Enquanto ela falava, não pude deixar de me sentir impressionado. Laura não só tinha integridade, mas também visão e determinação. Estava claro que ela havia assumido sua nova responsabilidade com seriedade. Excelente trabalho, Laura, eu disse quando ela terminou. Continue assim, você tem todo o meu apoio. Enquanto me afastava, notei que Diego se aproximava de mim. Sua atitude era completamente diferente da minha última visita. Não havia mais aquela falsa cortesia, mas uma expressão de genuína preocupação. Senhor Vasconcelos, disse ele em voz baixa. Posso falar com o senhor em particular? Intrigado, assenti e o segui até um canto tranquilo da concessionária. Senhor, começou Diego, claramente nervoso. Sei que meu comportamento no passado não foi o melhor, mas quero que saiba que estou comprometido em mudar. As novas políticas de Laura fazem sentido. Estou tentando me adaptar, de verdade. Sua confissão me pegou de surpresa. Não esperava ver uma mudança tão rápida, especialmente em alguém que havia mostrado tanto preconceito antes. Aprecio sua honestidade, Diego, eu disse. O primeiro passo para a mudança é reconhecer que ela é necessária. Continue trabalhando nisso. Diego assentiu agradecido e se afastou. Enquanto o observava voltar ao seu posto, não pude evitar sentir uma centelha de esperança. Talvez nosso experimento estivesse tendo um impacto mais profundo do que esperávamos. No entanto, meu otimismo foi rapidamente desafiado quando notei Tomás em um canto, falando acaloradamente ao telefone. Embora não pudesse ouvir sua conversa, sua linguagem corporal gritava problemas. Decidi me aproximar silenciosamente, fingindo examinar um carro próximo. Fragmentos da conversa de Tomás chegaram aos meus ouvidos. Não podem fazer isso. Essa garota não sabe nada. Temos que fazer alguma coisa. Meu coração afundou. Estava claro que nem todos estavam dispostos a aceitar as mudanças tão facilmente quanto Diego. Tomás representava uma ameaça a tudo o que estávamos tentando alcançar. Enquanto saía da Automóveis Elite naquele dia, minha mente era um turbilhão de pensamentos. Por um lado, estava empolgado com o progresso de Laura e a aparente transformação de Diego. Por outro, as palavras de Tomás me preocupavam profundamente. Sabia que tínhamos que estar preparados para qualquer coisa. A luta para mudar a Automóveis Elite mal começava, e eu tinha o pressentimento de que as coisas ficariam muito mais complicadas antes de melhorar. Naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu escritório, refleti sobre os eventos do dia. Eu havia posto em movimento algo maior do que havia antecipado. Já não se tratava apenas de mudar uma concessionária. Estávamos desafiando todo um sistema de crenças e comportamentos arraigados. Laura, com sua integridade e visão, havia se tornado o catalisador dessa mudança. Diego mostrava sinais promissores de redenção. E Tomás, Tomás representava todos os obstáculos que teríamos que superar. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, me dei conta de que esse experimento havia se tornado algo pessoal para mim. Já não era apenas um observador, estava completamente envolvido no destino dessas pessoas e da Automóveis Elite. O que havia começado como um simples teste estava se transformando rapidamente em uma batalha pela alma de uma empresa. E eu, André Vasconcelos, estava determinado a ver essa batalha até o fim. Não importava o custo. Os dias se transformaram em semanas,
e Automóveis Elite se tornou um campo de batalha silencioso. Cada visita minha revelava novas camadas de complexidade na dinâmica que estava se desenvolvendo. Laura, fiel à sua natureza, trabalhava incansavelmente para implementar as mudanças que havia proposto. Sua dedicação era admirável, mas eu podia ver o cansaço em seus olhos. Ela carregava o peso da responsabilidade sobre seus ombros, e eu me perguntava se não a havia empurrado rápido demais para uma posição para a qual talvez não estivesse completamente preparada. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em meu escritório, recebi uma ligação inesperada. Era Diego, Sr. Vasconcelos. Sua voz soava urgente e um pouco assustada. Preciso falar com o senhor. É sobre Tomás. Combinamos de nos encontrar em um café discreto, longe da Automóveis Elite. Quando cheguei, Diego já estava lá, nervoso e olhando constantemente por cima do ombro. O que está acontecendo, Diego? Perguntei, sentando-me à sua frente. Diego respirou fundo antes de falar. Tomás está planejando algo, senhor. Algo grande e ruim. Ele quer sabotar tudo o que Laura tem feito. Meu coração acelerou. Embora eu suspeitasse que Tomás seria um problema, não esperava uma conspiração aberta. Me conte tudo, pedi a Diego, e assim ele fez. Falou-me de reuniões secretas, de planos para vazar informações falsas para a concorrência, de tentativas de minar a autoridade de Laura diante dos clientes. Tomás estava determinado a provar que a nova abordagem de Laura era um fracasso, mesmo que isso significasse prejudicar a própria Automóveis Elite no processo. Por que você está me contando isso? Perguntei a Diego quando ele terminou. Diego baixou o olhar envergonhado. Porque eu mudei, Sr. Vasconcelos. Ou pelo menos, estou tentando mudar. Ver Laura trabalhar tão duro, ver como ela trata todos igualmente, me fez perceber o quão errado eu estava antes. Não posso fazer parte do que Tomás está planejando. Sua confissão me comoveu. Era a prova viva de que a mudança era possível, de que as pessoas podiam crescer e evoluir se lhes fosse dada a oportunidade. Obrigado por sua honestidade, Diego. Eu disse. Preciso que você continue observando Tomás. Mantenha os olhos abertos e me mantenha informado. Diego assentiu, visivelmente aliviado por ter compartilhado seu fardo. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, minha mente era um turbilhão de pensamentos. Precisávamos agir, mas com cuidado. Um movimento em falso poderia dar a Tomás a munição de que precisava para desacreditar todo o nosso esforço. Decidi que era hora de ter uma conversa franca com Laura. Ela merecia saber o que estava enfrentando. No dia seguinte, a convidei para almoçar. Escolhi um restaurante tranquilo onde pudéssemos conversar sem sermos interrompidos. Quando Laura chegou, pude ver a surpresa em seu rosto ao me ver em um ambiente mais informal. Sr. Vasconcelos, ela me cumprimentou, sentando-se. Está tudo bem? Laura, comecei, decidindo ir direto ao ponto. Preciso que você saiba de algo. Há forças dentro da Automóveis Elite que estão trabalhando contra você. Contei-lhe tudo o que Diego havia me revelado, observando como sua expressão mudava de surpresa para preocupação e depois para determinação. Não posso dizer que estou completamente surpresa, ela disse finalmente. Tenho sentido a resistência, especialmente de Tomás, mas não imaginei que ele chegaria tão longe. O que você quer fazer? Perguntei. Laura me olhou diretamente nos olhos e vi nela uma força que não havia notado antes. Quero lutar, Sr. Vasconcelos. Trabalhei duro demais para deixar que Tomás ou qualquer outro arruine tudo. Mas preciso da sua ajuda. Sua determinação me encheu de orgulho. Você tem todo o meu apoio, Laura. Mas precisamos ser inteligentes nisso. Tomás é perigoso precisamente porque não tem nada a perder. Passamos a hora seguinte elaborando um plano. Decidimos que Laura continuaria com suas iniciativas, mas estaríamos preparados para qualquer movimento de Tomás. Diego seria nossos olhos e ouvidos dentro da concessionária. Enquanto nos despedíamos, notei algo diferente em Laura. Ela já não era apenas a recepcionista honesta que eu havia conhecido semanas atrás. Havia se tornado uma líder, forjada no fogo da adversidade. Laura,
A chamei quando ela já estava indo embora. Ela se virou. Quero que saiba que estou orgulhoso de você. Não são muitos que poderiam lidar com esta situação como você tem feito. Vi um brilho em seus olhos, uma mistura de gratidão e algo mais que não pude identificar naquele momento. Obrigada, Sr. Vasconcelos, por tudo. Enquanto a via se afastar, não pude evitar pensar em como esta situação havia evoluído, tentando clarear meus pensamentos. Não podia me permitir distrações agora. Tínhamos uma batalha para vencer e eu precisava manter a cabeça fria. Mas enquanto me preparava para dormir, não pude evitar pensar em Laura, em seu sorriso, em sua determinação. E pela primeira vez em muito tempo, me encontrei ansioso para ver o que o amanhã traria. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e eventos. Laura, armada com o conhecimento da conspiração de Tomás, trabalhava com uma determinação renovada. Cada dia trazia novos desafios, mas também pequenas vitórias que nos davam esperança. Uma manhã, enquanto revisava os relatórios da Automóveis Elite em meu escritório, recebi uma ligação urgente de Diego. Senhor Vasconcelos, sua voz soava agitada. Tomás fez seu movimento. Ele vazou informações falsas para a imprensa local sobre supostas práticas antiéticas na Automóveis Elite. Meu coração afundou. Sabíamos que Tomás planejava algo, mas não esperávamos que ele fosse tão longe. Que tipo de informação, Diego? Perguntei, tentando manter a calma. Ele está alegando que a concessionária tem manipulado os odômetros dos carros usados e ocultado defeitos nos veículos novos. Respondeu Diego. É tudo mentira, é claro, mas os jornalistas já estão fazendo perguntas. Praguejei em voz baixa. Tomás havia escolhido bem seu ataque. Mesmo se conseguíssemos desmentir as acusações, o dano à reputação da Automóveis Elite poderia ser irreparável. Obrigado por me avisar, Diego, disse. Fique de olhos abertos e não deixe Tomás suspeitar que sabemos. Terminei a ligação e fiquei olhando pela janela, sentindo o peso da situação sobre meus ombros. Precisávamos agir rápido, mas com cuidado. Um passo em falso poderia piorar as coisas. Decidi que era hora de uma reunião de emergência. Liguei para Rafael, Laura e Rodrigo, o gerente da Automóveis Elite. Nos reunimos em meu escritório naquela mesma tarde. Laura foi a primeira a chegar. Quando entrou, pude ver a preocupação em seus olhos. Senhor Vasconcelos, disse Laura, sentando-se à minha frente. Suponho que já esteja a par da situação. Assenti gravemente. Diego me informou esta manhã. É pior do que esperávamos. Laura apertou os punhos sobre seu colo. Não posso acreditar que Tomás tenha chegado tão longe. Como ele pôde fazer isso à empresa que lhe deu tanto? Antes que eu pudesse responder, Rafael e Rodrigo entraram no escritório. A tensão no ambiente era palpável. Bem, estamos todos aqui, disse, levantando-me. Vamos direto ao ponto. Tomás vazou informações falsas para a imprensa, acusando a Automóveis Elite de práticas antiéticas. Precisamos de um plano de ação imediato. Rodrigo empalideceu visivelmente. Isso pode nos arruinar, murmurou. Os clientes fugirão em massa se essas acusações se espalharem. Não se agirmos rápido e com inteligência, interveio Rafael. Precisamos contra-atacar com a verdade. Laura, que havia ficado em silêncio, falou de repente. Tenho uma ideia, disse, seus olhos brilhando com determinação. E se usássemos isso como uma oportunidade para demonstrar nossa integridade? Todos nós a olhamos, intrigados. Rodrigo parecia menos convencido. É arriscado, disse. E se eles encontrarem algo que não deveriam? Se há algo que não deveríamos estar fazendo, Rodrigo, então é melhor que sejamos nós a descobrir primeiro. Respondi firmemente. Esta é nossa oportunidade de provar que a Automóveis Elite é exatamente o que dizemos que é, uma empresa ética e transparente. Passamos as horas seguintes refinando o plano. Laura ficaria encarregada de coordenar a visita dos jornalistas, enquanto Rodrigo prepararia a equipe. Rafael e eu cuidaríamos de lidar com qualquer repercussão com nossos parceiros comerciais. Quando todos foram embora, fiquei sozinho com Laura no escritório. Ela parecia cansada.
mas havia uma centelha de determinação em seus olhos que não pude deixar de admirar. Laura, disse suavemente, quero que saiba que estou impressionado com a forma como você tem lidado com tudo isso. Sua ideia de hoje foi brilhante. Ela me olhou. Um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Obrigada, Sr. Vasconcelos, mas não teria conseguido sem seu apoio. Houve um momento de silêncio entre nós, carregado de algo que eu não ousava nomear. Finalmente, Laura falou novamente. Há algo que tenho querido lhe perguntar, disse, sua voz mal passando de um sussurro. Por que eu? De todas as pessoas na Automóveis Elite, por que me escolheu para liderar essa mudança? A pergunta me pegou de surpresa, mas eu sabia que a resposta estava clara em minha mente e em meu coração. Porque vi em você algo que é raro neste mundo, Laura, respondi. Integridade, compaixão, a vontade de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Essas são as qualidades que precisávamos para mudar a Automóveis Elite. E você as tem em abundância. Vi um brilho em seus olhos, e por um momento temi ter dito demais. Mas então, Laura sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou toda a sala. Obrigada, disse simplesmente. Não vou decepcioná-lo. Quando Laura saiu, fiquei olhando pela janela, refletindo sobre os eventos do dia. A tempestade que Tomás havia desencadeado era feroz, mas agora tínhamos um plano para enfrentá-la. E no centro desse plano estava Laura, uma mulher que continuava me surpreendendo com sua força e integridade. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, senti uma mistura de ansiedade e esperança. Os próximos dias seriam cruciais, não só para a Automóveis Elite, mas para todos nós. A batalha que havíamos iniciado estava chegando ao seu ponto crítico, e só o tempo diria se nossos esforços seriam suficientes. Mas uma coisa era certa: independentemente do resultado, nada mais seria igual. E enquanto pensava em Laura, em sua determinação e seu sorriso, percebi que talvez, apenas talvez, essa mudança não fosse tão ruim afinal. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Laura trabalhou incansavelmente para preparar a visita dos jornalistas, garantindo que cada detalhe estivesse em seu lugar. Diego, por sua vez, mantinha um olho vigilante sobre Tomás, me informando de cada movimento suspeito. O dia da visita dos jornalistas amanheceu nublado, como se o próprio céu refletisse a tensão que sentíamos. Cheguei cedo à Automóveis Elite, determinado a estar presente durante todo o processo. Laura me recebeu na entrada. Seu rosto uma mistura de nervosismo e determinação. Está tudo pronto, Sr. Vasconcelos, me disse. Os jornalistas chegarão em 1 hora. Assenti, colocando uma mão em seu ombro num gesto de apoio. Você fez bem, Laura. Aconteça o que acontecer hoje. Quero que saiba que estou orgulhoso de você. Vi um rubor subir às suas bochechas, mas antes que ela pudesse responder, Rodrigo se aproximou apressadamente. Senhor Vasconcelos, temos um problema, disse em voz baixa. Tomás não se apresentou ao trabalho hoje. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A ausência de Tomás não podia ser uma coincidência. O que ele estava planejando? Não tivemos muito tempo para especular. Os jornalistas começaram a chegar, seus olhos examinando cada canto da concessionária com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Laura assumiu o controle da situação com uma graça que me deixou impressionado. Guiou os jornalistas pela concessionária, explicando cada processo em detalhe e respondendo às suas perguntas com honestidade e transparência. Enquanto observava, não pude evitar sentir uma onda de orgulho. Laura havia crescido tanto nestas semanas, passando de uma simples recepcionista a uma líder capaz e confiante. A visita parecia estar indo bem, até que um dos jornalistas fez a pergunta que todos temíamos. O que tem a dizer sobre as acusações de manipulação de odômetros e ocultação de defeitos? Perguntou. Seus olhos fixos em Laura. Houve um momento de tensão palpável. Vi Rodrigo empalidecer, mas Laura manteve a calma. Essas acusações são completamente falsas, disse com firmeza. Na verdade, convido vocês a examinar nossos registros. Verão que cada veículo que vendemos
passa por um rigoroso processo de inspeção, e todos os detalhes são documentados meticulosamente. Os jornalistas pareciam impressionados com sua segurança. Mas justo quando eu pensava que havíamos superado o pior, a porta da concessionária se abriu com um estrondo. Era Tomás. "Parem tudo!" gritou, seu rosto vermelho de raiva. "Tenho provas de que tudo isso é uma farsa." Os jornalistas se viraram para ele, suas câmeras e microfones prontos. Senti meu coração parar. Eu tinha subestimado Tomás? Ele realmente tinha provas de alguma irregularidade? Mas antes que Tomás pudesse dizer outra palavra, Diego deu um passo à frente. "Não, Tomás", disse com voz firme. "Já chega." Todos ficamos em silêncio, surpresos com a intervenção de Diego. Ele continuou, sua voz tremendo ligeiramente, mas ganhando força a cada palavra. "Senhores jornalistas, quero confessar algo. Eu fiz parte de um plano para desacreditar esta empresa. Um plano orquestrado por Tomás." Os olhos de Tomás se arregalaram, a cor esvaindo-se de seu rosto. "O que você está fazendo?" sibilou. Diego o ignorou, continuando sua confissão. Estávamos com ciúmes das mudanças que Laura estava implementando. Tínhamos medo de perder nosso status, nossas comissões. Então decidimos sabotar seus esforços, mas percebi que estava errado. O que Laura conseguiu aqui é algo bom, algo necessário. Os jornalistas estavam frenéticos, tomando notas e fazendo perguntas. Tomás, vendo que seu plano desmoronava, tentou fugir, mas foi detido pelo pessoal de segurança. Em meio ao caos, procurei Laura com o olhar. Nossos olhos se encontraram e vi nela uma mistura de alívio, gratidão e algo mais. Algo que fez meu coração acelerar. As horas seguintes foram um turbilhão de declarações, entrevistas e explicações. Mas ao final do dia, quando o último jornalista foi embora, ficou claro que havíamos vencido. A verdade havia vindo à tona, e a Automóveis Elite havia emergido mais forte do que nunca. Naquela noite, enquanto fechávamos a concessionária, meu coração deu um salto. "Sim, Laura." Ela respirou fundo. "Estes últimos meses foram os mais desafiadores da minha vida, mas também foram os mais gratificantes. E grande parte disso é graças a você. Sua fé em mim, seu apoio, significam mais do que posso expressar." Senti um nó na garganta. "Laura, Mas antes que pudesse continuar, fomos interrompidos por Rodrigo, que entrou apressadamente no escritório. "Senhor Vasconcelos, Laura, vocês precisam ver isso", disse, ligando a televisão na parede. Na tela, vimos as manchetes do noticiário noturno. Automóveis Elite emerge triunfante. A integridade vence a conspiração. Enquanto assistíamos à reportagem, que elogiava a transparência da Automóveis Elite e a coragem de Laura, senti uma mistura de emoções, alívio por termos superado a crise, orgulho pelo que havíamos conquistado, e uma crescente certeza de que meus sentimentos por Laura iam além da admiração profissional. Mas enquanto celebrávamos nossa vitória, não pude deixar de pensar que isso era apenas o começo. Havíamos vencido uma batalha, mas a guerra para mudar a indústria mal começava. E com Laura ao meu lado, eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, minha mente estava repleta de pensamentos sobre o futuro, sobre a Automóveis Elite, sobre a indústria automotiva e sobre Laura. E pela primeira vez em muito tempo, me encontrei empolgado com o que o amanhã poderia trazer. Os dias seguintes à revelação na Automóveis Elite foram um turbilhão de atividade. A imprensa não parava de falar sobre um milagre ético que havia ocorrido na concessionária, e logo nos vimos inundados de pedidos de entrevistas e visitas de outras empresas que queriam aprender com nosso modelo. Laura se tornou o rosto dessa transformação. Sua história, de recepcionista a líder visionária, capturou a imaginação do público. Vê-la florescer nesse novo papel me enchia de um orgulho que ia além do profissional. Uma manhã, enquanto revisava os últimos relatórios em meu escritório, recebi uma ligação inesperada de Rafael. "André", disse ele, sua voz carregada de emoção.
Você não vai acreditar nisso. Acabei de receber uma ligação da Associação Nacional de Concessionárias. Eles querem que apresentemos nosso modelo de ética empresarial na conferência anual deles. Fiquei sem palavras por um momento. Esta era uma oportunidade que nem sequer havíamos sonhado quando começamos essa jornada. Isso é que o incrível, consegui dizer finalmente. Quando é a conferência? Daqui a 2 semanas, respondeu Rafael. Em São Paulo mesmo. Eles querem que você e Laura sejam os palestrantes principais. Senti uma mistura de emoção e nervosismo. Esta era a nossa oportunidade de levar nossa mensagem a um público mais amplo, de realmente começar a mudar a indústria. Mas também significava passar muito tempo a sós com Laura, longe da familiaridade da Automóveis Elite. Conte conosco, disse, tentando manter minha voz firme. Falarei com Laura e começaremos a nos preparar imediatamente. Depois de desligar com Rafael, me dirigi ao escritório de Laura. Encontrei-a trabalhando em seu computador, completamente absorta no que estava fazendo. Tomei um momento para observá-la, admirando sua dedicação e a forma como seu rosto se iluminava quando estava concentrada. Laura, disse suavemente, não querendo assustá-la. Ela levantou o olhar, um sorriso iluminando seu rosto quando me viu. André, o que posso fazer por você? Contei-lhe sobre a ligação de Rafael e o convite para a conferência. Vi como seus olhos se arregalaram e uma mistura de emoção e nervosismo cruzou seu rosto. Associação Nacional de Concessionárias? Aqui em São Paulo? Perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. André, isso é enorme. Assenti, compartilhando seu espanto. É sim, e eles querem que sejamos os palestrantes principais. Você e eu, Laura. Vi um lampejo de algo em seus olhos. Algo que não pude decifrar completamente. Seria emoção? Nervosismo? Ou algo mais? Eu não sei o que dizer, disse finalmente. É uma oportunidade incrível, mas estou pronta para algo assim? Aproximei-me dela, colocando uma mão sobre seu ombro em um gesto de apoio. Laura, se há alguém preparado para isso, é você. Você tem sido o coração e a alma dessa transformação. Sua história, sua visão, é exatamente o que a indústria precisa ouvir. Ela me olhou, e por um momento senti que o mundo parava. Havia uma intensidade em seu olhar que fez meu coração bater mais rápido. Obrigada, André, disse suavemente. Sua confiança em mim significa muito. Houve um momento de silêncio entre nós, carregado de emoções não ditas. Finalmente, limpei minha garganta e dei um passo para trás, quebrando o encanto. Bem, temos muito trabalho pela frente, disse, tentando manter um tom profissional. Precisamos preparar nossas apresentações, coordenar com a associação, fazer os arranjos. Laura assentiu, voltando também a um modo mais profissional. Claro, começarei a trabalhar em um rascunho da minha apresentação imediatamente. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos, entre coordenar a logística, preparar nossas apresentações e garantir que a Automóveis Elite continuasse funcionando sem problemas em nossa ausência. Mal tivemos tempo para respirar. Finalmente, chegou o dia da conferência. Enquanto nos dirigíamos para o local do evento, não pude evitar sentir uma mistura de emoção e nervosismo. Não apenas pela conferência que nos aguardava, mas pela perspectiva de passar tanto tempo a sós com Laura. O trajeto transcorreu, em sua maior parte, em um silêncio confortável, ambos imersos em nossos pensamentos e na revisão final de nossas anotações. Mas houve momentos, pequenos instantes, em que nossos olhares se cruzavam ou nossas mãos se roçavam acidentalmente, enviando faíscas de eletricidade através do meu corpo. Quando chegamos ao centro de convenções, a cidade nos recebeu com sua característica energia frenética. O local estava no coração de São Paulo, com vistas impressionantes do skyline da cidade. É lindo, disse Laura, olhando pela janela do carro enquanto estacionávamos. É sim, respondi, mas não estava olhando para a cidade. Estava olhando para ela, para a forma como seus olhos brilhavam de emoção, a curva suave de seu sorriso.
Ela deve ter sentido meu olhar, porque se virou para mim. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu desaparecer ao nosso redor. André, disse suavemente, dando um passo em minha direção. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Laura, eu. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, fomos interrompidos pelo som do meu telefone. Era Rafael, ligando para confirmar os detalhes finais da conferência. O momento havia se quebrado. Laura deu um passo para trás, um leve rubor em suas bochechas. Você deveria atender isso, disse, voltando sua atenção para a janela. Assenti, sentindo-me tanto frustrado quanto aliviado. O que eu estava prestes a dizer? E estava realmente preparado para as consequências? Naquela noite, enquanto estava deitado em minha cama, incapaz de dormir, meus pensamentos estavam cheios de Laura, de seu sorriso, de sua determinação, da forma como ela havia transformado não apenas a Automóveis Elite, mas também minha vida. Percebi, com uma clareza que me assustou e empolgou em partes iguais, que estava me apaixonando por ela, e não tinha ideia do que fazer a respeito. A conferência começaria amanhã. Estaríamos no palco juntos, compartilhando nossa história com o mundo. Mas enquanto o resto da indústria estaria focado em nossa transformação ética, eu estaria lutando com uma transformação muito mais pessoal. Como eu poderia me concentrar em mudar uma indústria quando meu próprio coração estava no meio de uma revolução? Com esses pensamentos girando em minha mente, finalmente caí em um sono inquieto, sonhando com olhos castanhos e sorrisos que iluminavam salas inteiras. O dia da conferência amanheceu brilhante e claro, como se o próprio céu de São Paulo quisesse nos dar sua bênção. Acordei cedo, meus nervos zumbindo com uma mistura de antecipação e ansiedade. Enquanto me preparava, meus pensamentos voltavam repetidamente para Laura. Como ela estaria lidando com a pressão? Estaria tão nervosa quanto eu? E mais importante ainda, como eu lidaria com estar tão perto dela o dia todo, sabendo o que agora sabia sobre meus sentimentos? Nos encontramos no saguão do hotel. Laura usava um terno azul marinho que lhe caía perfeitamente, seu cabelo preso em um coque elegante. Ela parecia profissional, confiante e absolutamente linda. Bom dia, André. Ela me cumprimentou com um sorriso que fez meu coração dar um salto. Pronto para mudar o mundo? Não pude evitar sorrir diante de seu entusiasmo. Com você ao meu lado, Laura. Acho que poderíamos fazer qualquer coisa. Vi um leve rubor subir às suas bochechas, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, nosso táxi chegou para nos levar ao centro de convenções. O local estava cheio de energia quando chegamos. Executivos de concessionárias de todo o país se misturavam, trocando cartões e conversando animadamente. Podia sentir seus olhares curiosos sobre nós enquanto caminhávamos em direção à área dos palestrantes. Rafael nos recebeu nos bastidores, seu rosto brilhando de emoção. "Aí estão minhas estrelas!" exclamou, dando um abraço em cada um de nós. "Estão prontos para sacudir esta indústria até seus alicerces?" Laura e eu trocamos um olhar. "Espero que sim", disse ela, sua voz misturando determinação e nervosismo. Os minutos antes de nossa apresentação passaram em um borrão. Antes que eu percebesse, estávamos sendo anunciados e caminhando em direção ao palco. As luzes eram ofuscantes, o público um mar de rostos expectantes. Por um momento, senti o pânico me invadir. O que estávamos fazendo aqui? Quem éramos nós para dizer a toda uma indústria como fazer as coisas? Mas então senti a mão de Laura roçar a minha, um toque tão leve que eu poderia tê-lo imaginado. Olhei para ela e vi em seus olhos uma mistura de determinação e apoio. E de repente, tudo ficou bem. Comecei nossa apresentação, contando a história de como decidimos testar a Automóveis Elite. Falei sobre os preconceitos que havíamos descoberto, sobre como esses preconceitos estavam prejudicando não apenas os clientes, mas a indústria como um todo. E então, passei o microfone para Laura. Ver Laura falar foi uma revelação. Sua paixão, sua integridade, sua visão para um futuro melhor. Tudo brilhava através de cada palavra que ela dizia. Ela falou sobre sua jornada pessoal,
de como passou de uma simples recepcionista a liderar uma revolução ética. Compartilhou os desafios que havíamos enfrentado, as resistências que havíamos superado. Enquanto a ouvia, percebi que estava presenciando algo extraordinário. Laura não estava apenas contando nossa história, ela estava inspirando toda uma indústria a ser melhor. Quando terminamos nossa apresentação, houve um momento de silêncio, e então, como uma onda, o aplauso começou. Cresceu e cresceu até que todo o auditório estava de pé, nos ovacionando. Olhei para Laura, vendo lágrimas de emoção em seus olhos. Sem pensar, a puxei para mim em um abraço. Por um momento, ficamos assim, abraçados sob os holofotes, o som dos aplausos se desvanecendo ao fundo. O resto do dia passou em um turbilhão de entrevistas, painéis de discussão e networking. Executivos de toda parte queriam falar conosco, aprender mais sobre nossa abordagem, explorar como poderiam implementar mudanças semelhantes em suas próprias empresas. Foi exaustivo, emocionante e completamente avassalador. Finalmente, quando o último delegado foi embora e os organizadores começaram a desmontar o palco, Laura e eu nos encontramos sozinhos em um canto tranquilo do centro de convenções. Conseguimos, disse ela suavemente, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. Você conseguiu, corrigi. Laura, você esteve incrível lá em cima. A forma como você falou, como se conectou com a audiência, foi inspirador. Ela me olhou, seus olhos brilhando com uma emoção que não pude decifrar completamente. Não teria conseguido sem você, André. Sua fé em mim, seu apoio, significam mais do que posso expressar. Houve um momento de silêncio entre nós, carregado de tensão e possibilidades não exploradas. Senti meu coração acelerar, as palavras que eu havia contido durante semanas, lutando para sair. Laura, Mas antes que pudesse dizer mais, fomos interrompidos por Rafael, que vinha correndo em nossa direção com uma garrafa de champanhe na mão. Aí estão minhas estrelas, exclamou. Venham, temos que comemorar. Vocês mudaram o jogo hoje. O momento havia se quebrado mais uma vez. Laura e eu trocamos um olhar, uma mistura de frustração e resignação em nossos olhos. Mas havia algo mais ali também. Uma promessa silenciosa de que esta conversa não havia terminado. Enquanto seguíamos Rafael em direção à festa de comemoração, não pude evitar pensar no que eu quase havia dito. Eu estava realmente pronto para mudar nosso relacionamento. E o que aconteceria se Laura não sentisse o mesmo? Mas enquanto a via rir e conversar com os convidados, seu rosto iluminado pela emoção do dia, soube que não podia mais negar meus sentimentos. Eu havia me apaixonado por Laura Mendes, e mais cedo ou mais tarde, teria que lhe dizer isso. A questão era, como ela reagiria quando eu o fizesse? Os dias seguintes à conferência foram um turbilhão de atividade. Voltamos a São Paulo como heróis, recebidos por uma onda de publicidade positiva e um interesse renovado na automóveis Elite. Parecia que cada concessionária do país queria aprender com o nosso modelo ético. Em meio a todo esse caos, mal tive tempo para ficar a sós com Laura. Nossas interações se limitavam a reuniões de equipe e breves encontros nos corredores do escritório. Cada vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia aquela faísca, aquela tensão não resolvida que vinha crescendo desde a conferência. Uma tarde, quase 2 semanas após nosso retorno, finalmente tive a oportunidade que estava esperando. Encontrei Laura trabalhando até tarde em seu escritório, revisando alguns relatórios. Laura disse suavemente, não querendo assustá-la. Ela levantou os olhos, um sorriso cansado, mas genuíno iluminando seu rosto. André, o que você está fazendo aqui tão tarde? Poderia lhe perguntar o mesmo, respondi, entrando em seu escritório e fechando a porta atrás de mim. Meu coração batia forte, sabendo que este poderia ser o momento que eu vinha esperando e temendo em partes iguais. Laura recostou-se em sua cadeira, se espreguiçando levemente. Só estou tentando colocar tudo em dia. Desde a conferência, parece que não há horas suficientes no dia. Assenti, compreendendo perfeitamente. Laura, há algo que preciso lhe dizer.
Ela me olhou, uma mistura de curiosidade e algo mais em seus olhos. O que foi-se, André? Respirei fundo, reunindo toda a minha coragem. Laura, estes últimos meses foram extraordinários. Ver como você cresceu, como liderou esta transformação, me fez perceber algo. Aproximei-me de sua mesa, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Eu me apaixonei por você, Laura. O silêncio que se seguiu à minha confissão foi ensurdecedor. Vi uma série de emoções cruzarem o rosto de Laura. Surpresa, confusão e, finalmente, o que parecia ser alívio. André, disse ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Eu também tenho sentimentos por você, mas ficou suspenso no ar entre nós, pesado e cheio de implicações. Mas isso é complicado, continuou Laura. Somos colegas, estamos no meio de algo importante aqui na Automóveis Elite. O que aconteceria se as coisas não dessem certo? Como isso afetaria tudo pelo que trabalhamos? Suas palavras eram racionais, lógicas, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Eu queria dizer-lhe que tudo ficaria bem, que encontraríamos uma forma de fazer funcionar, mas sabia que ela tinha razão. A situação era complicada. Laura, disse suavemente, me aproximando dela. Entendo suas preocupações e as compartilho, mas também acredito que o que temos é especial, raro. Não quero perder a oportunidade de explorar isso por medo do que poderia dar errado. Vi a luta em seus olhos, o desejo lutando contra a precaução. Finalmente, ela falou, André, eu preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Você pode me dar isso? Assenti, sentindo uma mistura de decepção e esperança. Claro, Laura, todo o tempo que você precisar. Saí de seu escritório naquela noite com o coração pesado, mas cheio de esperança. Pelo menos agora eu sabia que meus sentimentos eram correspondidos. O resto, bem, o tempo diria. Os dias seguintes foram uma tortura. Laura e eu mantínhamos uma fachada de normalidade no trabalho, mas eu podia sentir a tensão entre nós. As palavras não ditas que pairavam no ar cada vez que estávamos na mesma sala. Enquanto isso, a Automóveis Elite continuava prosperando. Nossa reputação como líderes em ética empresarial estava atraindo mais clientes do que nunca. Até mesmo Diego, que havia passado de um vendedor preconceituoso a um defensor apaixonado de nossa nova abordagem, estava batendo recordes de vendas. Uma tarde, quase uma semana após minha confissão, eu estava em meu escritório revisando alguns relatórios quando recebi uma ligação inesperada. Era Rafael. André, disse ele, sua voz carregada de emoção. Acabei de receber uma notícia incrível. A Associação de Concessionárias da América Latina quer que apresentemos nosso modelo na conferência anual deles em Buenos Aires no próximo mês. Meu coração deu um salto. Esta era uma oportunidade ainda maior do que a conferência em São Paulo. Mas também significava mais tempo trabalhando de perto com Laura, mais tempo lidando com essa tensão não resolvida entre nós. Isso é maravilhoso, Rafael. Consegui dizer. Quem irá? Eles querem você, é claro, respondeu Rafael. E Laura? Vocês dois são o rosto dessa transformação. Claro que eles queriam Laura. Ela era o coração e a alma de tudo o que havíamos conquistado. Mas a ideia de passar vários dias em Buenos Aires com ela, com toda essa tensão entre nós, era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Tudo bem, disse finalmente. Vou falar com Laura e começaremos a nos preparar. Depois de desligar com Rafael, fiquei olhando pela janela do meu escritório, perdido em meus pensamentos. Como lidaríamos com isso? Poderíamos manter nosso relacionamento profissional intacto enquanto lidávamos com nossos sentimentos pessoais? Minhas reflexões foram interrompidas por uma leve batida na porta. Virei-me para ver Laura parada na soleira, sua expressão uma mistura de nervosismo e determinação. André, disse ela suavemente. Podemos conversar? Meu coração acelerou. Este era o momento que eu vinha esperando e temendo em partes iguais. Assenti, indicando que ela entrasse.
Laura fechou a porta atrás de si e se aproximou da minha mesa. Pude ver que ela estava lutando para encontrar as palavras certas. Tenho pensado muito sobre o que você me disse, começou. E sobre nós. Prendi a respiração esperando suas próximas palavras. André, eu também tenho sentimentos por você. Sentimentos fortes, mas tenho medo. Medo de arruinar tudo o que construímos aqui. Medo de perder sua amizade se as coisas não derem certo. Dei um passo em sua direção, querendo diminuir a distância entre nós. Laura, entendo seus medos, eu os compartilho, mas também acredito que o que temos é especial, raro, e acho que vale a pena correr o risco. Vi a luta em seus olhos, o desejo lutando contra o medo. Finalmente ela falou. Talvez você tenha razão, disse suavemente. Talvez valha a pena correr o risco. Meu coração deu um salto. Ela estava dizendo o que eu achava que estava dizendo? Mas, continuou, e senti meu coração afundar. Precisamos ser cuidadosos, pelo bem da Automóveis Elite, pelo bem de tudo pelo que trabalhamos. Precisamos ir devagar, ser discretos. Assenti, entendendo completamente. E claro, gemo Laura, faremos isso no seu ritmo. Ela sorriu, um sorriso que iluminou toda a sala. Obrigada, André, por entender, por ser paciente. Houve um momento de silêncio entre nós, carregado de possibilidades. Então, quase como se não pudesse evitar, Laura deu um passo em minha direção e me beijou suavemente na bochecha. Boa noite, André, sussurrou, antes de se virar e sair do escritório. Fiquei ali, tocando o lugar onde seus lábios haviam roçado minha bochecha, sentindo uma mistura de euforia e ansiedade. Havíamos dado um passo à frente, mas o caminho adiante ainda estava cheio de incertezas. E agora, com a viagem a Buenos Aires no horizonte, as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Como lidaríamos com nosso novo e frágil relacionamento enquanto estávamos sob os holofotes mais uma vez? Só o tempo diria. Mas, por enquanto, me permitiu um momento de esperança. Laura e eu estávamos nisso juntos, e juntos eu sentia que podíamos enfrentar qualquer coisa. Os dias que antecederam a viagem a Buenos Aires passaram em um borrão de preparativos e antecipação. Laura e eu mantínhamos nossa promessa de discrição, mas havia uma nova energia entre nós, uma corrente elétrica que parecia vibrar no ar cada vez que estávamos perto um do outro. Finalmente, chegou o dia de nosso voo. Enquanto embarcávamos no avião, não pude evitar lembrar de nossa viagem a São Paulo, como tudo havia mudado desde então. Desta vez, quando nossas mãos se roçaram ao nos acomodarmos em nossos assentos, o contato foi intencional, cheio de promessas silenciosas. Buenos Aires nos recebeu com um céu brilhante e uma energia vibrante, que parecia se encaixar perfeitamente com nosso estado de espírito. Fizemos o check-in em nosso hotel, nossos quartos convenientemente adjacentes, e passamos a tarde revisando nossas apresentações. Na noite anterior à conferência, decidimos dar um passeio pela cidade. Enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedos de San Telmo, a mão de Laura encontrou a minha. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Você está nervoso para amanhã? Ela perguntou, sua voz suave na noite. Sorri, apertando levemente sua mão. Um pouco, mas com você ao meu lado, sinto que podemos fazer qualquer coisa. Ela me devolveu o sorriso, seus olhos brilhando à luz dos postes. Eu sinto o mesmo, André. Paramos em uma pequena praça, o som de um tango distante flutuando no ar. Sem pensar, tomei Laura em meus braços e começamos a dançar, movendo-nos lentamente ao ritmo da música distante. O que estamos fazendo, André? Sussurrou Laura, sua cabeça apoiada em meu ombro. Vivendo, respondi simplesmente. Arriscando, acreditando em algo maior que nós mesmos. Ela levantou a cabeça, seus olhos encontrando os meus. E ali, sob o céu estrelado de Buenos Aires, compartilhamos nosso primeiro beijo real. Foi suave, terno, cheio de promessas e possibilidades. Quando nos separamos, vi nos olhos de Laura a mesma mistura de emoção e temor que eu sentia. Estávamos em território desconhecido, mas de alguma forma parecia certo.
A manhã seguinte chegou rápido demais. Nos preparamos para a conferência, trocando olhares cúmplices e sorrisos secretos enquanto nos arrumávamos. O auditório estava lotado quando chegamos, executivos de concessionárias de toda a América Latina esperando ansiosamente por nossa apresentação. Peguei a mão de Laura uma última vez antes de subirmos ao palco, dando-lhe um aperto reconfortante. Juntos? Sussurrei. Juntos? Ela respondeu. E assim, começamos nossa apresentação. Falamos sobre nossa experiência na Automóveis Elite, sobre os desafios que havíamos enfrentado e superado. Mas mais que isso, falamos sobre o futuro, sobre como a integridade e a ética não eram apenas o certo a se fazer, mas também o mais inteligente do ponto de vista empresarial. Enquanto falávamos, pude sentir a energia na sala mudando. Vimos rostos céticos se transformarem em interessados, depois em entusiasmados. Estávamos tocando algo fundamental, algo que ressoava além das fronteiras e culturas. Quando terminamos, a ovação foi ensurdecedora. Executivos se aproximaram de nós, ansiosos para aprender mais, para implementar mudanças semelhantes em suas próprias empresas. Havíamos iniciado algo, uma onda de mudança que prometia transformar toda a indústria. Naquela noite, enquanto celebrávamos nosso sucesso no terraço de nosso hotel, olhando as luzes de Buenos Aires, percebi que havíamos chegado a um ponto de virada, não apenas em nossas carreiras, mas em nossas vidas pessoais. Laura, disse, pegando suas mãos entre as minhas, estes últimos meses foram os mais extraordinários da minha vida, e não apenas pelo que conquistamos na Automóveis Elite, mas pelo que descobrimos entre nós. Ela me olhou, seus olhos brilhando de emoção. André, Deixe-me terminar, disse suavemente. Sei que concordamos em ir devagar, ser discretos, e entendo o porquê. Mas depois do que vivemos aqui, depois de ver o impacto que podemos ter juntos, não quero mais esconder. Eu te amo, Laura, e quero enfrentar o que quer que venha, com você ao meu lado. Vi lágrimas se formando em seus olhos, mas seu sorriso era radiante. Oh, André, sussurrou, eu também te amo, e você tem razão, não quero mais esconder. Vamos enfrentar isso juntos, como fizemos com tudo o mais. Nos beijamos sob as estrelas de Buenos Aires, sentindo como se o mundo inteiro se abrisse diante de nós. Sabíamos que haveria desafios pela frente. Teríamos que navegar pelas complexidades de um relacionamento pessoal no âmbito profissional. Teríamos que enfrentar o escrutínio público que viria com nossa nova posição como líderes da indústria. Mas naquele momento, nada disso importava. Tínhamos um ao outro e tínhamos uma missão. Íamos mudar a indústria automobilística, uma concessionária de cada vez, e faríamos isso juntos. Enquanto voltávamos para nossos quartos naquela noite, de mãos dadas e sem nos preocuparmos com quem pudesse nos ver, senti uma sensação de paz e propósito que nunca havia experimentado antes. Havíamos começado essa jornada buscando mudar uma indústria, mas no processo havíamos mudado a nós mesmos. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades, e estávamos prontos para enfrentá-lo, juntos,